Estamos de volta no programa A Caminho da Luz e hoje falando sobre um dos tópicos do Livro dos Espíritos, que é a penetrabilidade dos nossos pensamentos pelos desencarnados, né? Então, nós estamos falando aqui da influência que o desencarnado pode exercer sobre os nossos pensamentos. E, Carlinhos, já que nós podemos receber essa influência, como é que nós vamos distinguir quando um pensamento é nosso, próprio, e quando ele é sugerido por um outro espírito? Então, os espíritos nos respondem o seguinte: em geral, os pensamentos próprios são aqueles que ocorrem em primeiro impulso, ou seja, aquele que vem para você na hora, aquele que é teu, né? Que te pertence, que é o que você pensa realmente. O que é sugerido é como uma voz que vos fala, e de repente vem aquela voz, vem uma, mas pensa bem, né? Olha, mas você não está precisando disso, mas você não tem que agradar aquele. Então, ou seja, quando você sabe o que tem que fazer, né? Quando lhe surge um problema dentro, lógico, das suas condições de aprendizado, né? Dentro, falando da própria ignorância, mas é teu. É aquilo que você sabe, é aquilo que você acha que é o ético, é aquilo que você acha que é o certo. O certo sempre está em nós. Só que, quando nós temos alguns interesses e outros espíritos têm interesse naquilo que você está realizando, ele começa a te dar algumas sugestões. Quantas vezes nós, no desespero, sabemos que temos que enfrentar o problema de uma forma, mas aí vem aquela ideia, não, procura aquilo, né? Ou vem um encarnado com uma oferta de coisa que você sabe que não é o correto, mas aí não, aceita. Faz, né? Aquela pessoa que chega lá para você, antigamente tinha muito roubo de toca-fita, né? Dos carros. Bem né? Antigamente. Hoje eles levam o DVD, né? Então é a mesma coisa, que uma pessoa chega para você e fala, nossa, eu tenho um DVD maravilhoso aqui, R$50. Qual é o seu primeiro impulso? É falar não. Porque não existe um DVD de R$50. Nada de R$1.000 custa R$50. Só que, de repente, vem uma vozinha e fala assim, não, seu bobo, aproveita. Né? Ele vem com uma informação que você fala, tá bom, pensando bem, né? Aí, daqui a pouco, 2 dias depois, vem a polícia junto procurar o DVD, e aí como é que vai ficar? Né? Então, sempre, aquele primeiro estalo é o que você pensa. Mesmo que às vezes seja errado, porque nós não sabemos de tudo na nossa vida, né? Mas nós vamos cometer um erro pela nossa ignorância, não pela nossa intenção do mal. O que vem no segundo pensamento é a intenção do espírito inferior, né? Ou também, vamos falar, pode ser do superior também. Sem dúvida. Se você, num determinado momento, fala assim, me dá uma ajuda, né? Inconsciente você fala, Senhor, me ajuda, né? Ou meus amigos, me ajudem. Logicamente, você vai ser amparado. São os famosos insights, né, Carlinhos? A pessoa, até o Evangelho fala isso, né? Quando alguém está procurando por uma água no deserto, encontra, vai achar que foi ele que encontrou. Não, a gente é intuído, a gente é inspirado pelos bons espíritos para tomar este ou aquele caminho, mas a escolha é sempre nossa. E é interessante que quando nós estivermos assim numa encruzilhada, como diz, né, de pensamentos, é a oração. Quando nós fazemos a nossa oração, quando nós nos ligamos a Jesus, nós abrimos o quê? Uma perspectiva de que essas sugestões serão oriundas de bons espíritos, né? E Soraya, nós já falamos mais ou menos isso, mas então, como é que você aconselha, como é que eu devo agir para eu poder realmente distinguir se um espírito de bem que está me sugerindo aquilo ou se aquela sugestão vem de um mau espírito? Que mecanismo eu vou usar para identificar se a sugestão vem de alguém do bem ou não? Primeiramente, eu acho que passar a mensagem pelo crivo da razão, do bom senso, né? Avaliar o teor. Porque nós já sabemos, todos nós já sabemos identificar bem do mal. O bem do mal a gente já sabe fazer. Embora a gente em alguns momentos tome algumas atitudes que por limitação a gente achou que era o melhor, mas nós sabemos o que é bom e o que não é.
Eu acho que vale algumas regrinhas, não é, Marlene? Pensar, puxa, isso vai fazer bem para mim, vai fazer bem para aqueles que estão à minha volta, para a sociedade que eu vivo, para a comunidade que eu vivo, para o mundo, né? Para o universo. Às vezes a pessoa joga as coisas, contamina a água, rio, destrói floresta e acha que aquilo é normal, que pode, né? Porque afinal de contas, o que é a Terra, o universo, né? A gente pode fazer o que quiser. Eu estava vendo outro dia nessa nova convenção aí para a decisão das questões climáticas, os países em desenvolvimento estavam bravos porque os outros fizeram seu crescimento, poluíram, e então eles disseram, bom, e agora nós não podemos fazer porque a gente não pode mais poluir. Olha que ideia, né? Você imagina, parece que estão vivendo em planetas separados. De quem vai ser o prejuízo, né? Vai ser de todos. Como se a Terra fosse assim, os países que fossem planetas diferenciados. Então a gente sempre tem que pensar, quando vem algo à nossa mente, pensar se aquilo é valoroso para todos aqueles que me cercam, para mim, porque se não for, gente, pode ter certeza que não é bom espírito não, porque o Evangelho fala muito claramente, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, assim, tem muita gente que vai falar bonito, que vai, né, vai tentar induzir, tem um carisma enorme, e às vezes a gente fala, não, mas isso é bom espírito que está dando essa intuição para ele. E às vezes não é, né? Os espíritos têm espíritos de várias categorias, como a gente pode estudar na doutrina. Então, a gente tem que ter essa atenção. Carlinhos, e uma pergunta também do Livro dos Espíritos que é bastante importante. Por que é que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Ele não deveria proibir? Não, Deus não proíbe nada, né? Deus quer o nosso desenvolvimento. Nós somos espíritos que surgimos simples e ignorantes, todos na mesma condição, sem nenhum privilégio um quanto ao outro. E que graça teria? Lógico que Deus pode criar o perfeito a qualquer momento. Uma rosa é perfeita, não precisa de outra rosa. Nós temos N rosas. Mas a rosa é em si porque ela tem a sua servidão, o seu fundamento. Cada um de nós somos os espíritos que pensam, que têm o sentido de si mesmo, da sua existência. Só nós sabemos que vamos morrer e que vamos nascer. As rosas não sabem disso. Então, cada um de nós, foi-nos dada essa possibilidade de crescermos segundo a nossa vontade, segundo o nosso livre-arbítrio. Então, Deus nos deu esse presente. Ele não pode, é nós que nos responsabilizamos por nós. Que graça teria se todo mundo fosse a mesma coisa, né? Pensando igual. Não é assim. Ele nos dá a possibilidade de crescermos, evoluirmos, segundo a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. E isso que é maravilhoso. Porque se você faz por obrigação, ou porque não existe, né? Então, cada um é dado seu livre-arbítrio e a sua possibilidade de evoluir segundo as suas obras, né? Soraya, como está lá no Livro dos Espíritos, e como o Carlinhos disse, não é, Deus nem permite, nem proíbe, somos nós que abrimos esses canais, não é? Então, nesse entendimento, nós podemos entender que só quando nós temos uma propensão ao mal é que nós vamos ser influenciados por espíritos nessa direção? Claro, não tem como, nenhum espírito governa a nossa vida sem que a gente permita. Nós somos individualidades, nós somos inteligências que encontramos outras inteligências afins. Então, não dá para dizer assim, eu fiz isso porque eu estava envolvido por um obsessor, né? Que a gente gosta de falar isso, né? Foi um espírito que influenciou negativamente. É claro que se nós estivermos sintonizados com eles, é lógico, né? É mamão no mel, né? Vai ficar uma maravilha, né? Assim como se nós tivermos afinidades aqui enquanto encarnados, é fácil. Se qualquer um de nós que simpatizamos com a doutrina espírita, por exemplo, que praticamos e estamos filiados a uma casa, se nós formos para qualquer lugar do mundo, nós vamos encontrar alguém que
conhece o Espiritismo, ou vai perguntar alguma coisa a respeito, ou a gente vai passar na frente no centro espírita, entrar, conversar, entender, conhecer a nova casa. E o contrário também, se nós estivermos afinizados com espíritos alinhados, às vezes com vícios, com algumas questões que nós sabemos que vai levar para um lado ruim, vai encontrar também, né? Vai encontrar. Então o espírito nunca, o teor é sempre quem vai dar, somos nós. Se nós permitirmos, nós seremos influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender da gente. Acho que o ponto principal desse estudo do Livro dos Espíritos, realmente é esse. Quer dizer, nós somos os artífices do nosso destino, nós somos os comandantes da nossa vontade, portanto, essa escolha é sempre nossa. Como foi dito aqui pelo Carlinhos, pela Soraya, somos criados simples e ignorantes. Mas temos todo o futuro à nossa frente para perdermos essa ignorância e conservarmos a simplicidade. Dessa forma, conforme nós vamos caminhando na direção da paz, do equilíbrio, da serenidade, nós vamos construindo para nós verdadeiras veredas de iluminação. E se, ao contrário, nós nos mantivermos naquela postura do ódio, da vingança, do egoísmo, do orgulho, do mau humor, da revolta, de sentimentos que fazem com que a nossa vibração ela fique bem pequena, nós abriremos as portas para que essas influenciações dos maus espíritos, elas possam ocorrer de uma maneira muito tranquila. Portanto, nós queremos falar para você que está nos vendo agora da importância do orai e vigiai. Porque quando nós estivermos assessorados pelos bons espíritos aos quais nós nos ligamos pela oração e pela vigilância, automaticamente não terá possibilidade de nenhum espírito nos influenciar para o mal. E é isso que a doutrina espírita nos ensina, é isso que ela nos mostra, é aí que ela nos orienta. Como é maravilhoso estudarmos o Livro dos Espíritos. E nós vamos continuar falando sobre ele. Aguarda que nós voltamos já já.